Capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era direito aos olhos de Jeová igual a Davi, seu antepassado. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e fez até mesmo estátuas fundidas dos Baalins. E ele mesmo fez fumaça sacrificial no vale do filho de Inom, e passou a queimar seus filhos no fogo, segundo as coisas detestáveis das nações que Jeová havia desalojado de diante dos filhos de Israel. E oferecia regularmente sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos e nos morros, e debaixo de toda sorte de árvore frondosa. Por conseguinte, Jeová, seu Deus, entregou-o na mão do rei da Síria, de modo que o golpearam e levaram dele grande número de cativos, e trouxeram-nos a Damasco. E ele foi dado também na mão do rei de Israel, de modo que o golpeou com uma grande matança. Consequentemente, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000 num só dia, todos homens valentes, por terem abandonado a Jeová, o Deus de seus antepassados. Além disso, Zicri, homem poderoso de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Asricão, líder dos da casa, e a Eucana, o segundo depois do rei. Outrosim, os filhos de Israel tomaram cativos a 200.000 dos seus irmãos, mulheres, filhos e filhas. E também muitíssimo despojo tomaram para si como saque, levando depois o despojo a Samaria. E aconteceu que havia ali um profeta de Jeová, cujo nome era Odede. Ele saiu, pois, diante do exército que chegava a Samaria e disse-lhes: Eis que foi por causa do furor de Jeová, o Deus de vossos antepassados, contra Judá, que ele os entregou na vossa mão, de modo que fizestes uma matança entre eles com uma fúria que chegou até os céus. E agora pensais em reduzir os filhos de Judá e de Jerusalém a servos e a servas para vós. Todavia, não há com vós mesmos casos de culpa contra Jeová, vosso Deus? E agora escutai-me e devolvei os cativos que capturastes de vossos irmãos, porque a ira ardente de Jeová está contra vós. Em vista disso, certos homens dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Jeoanã, e Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, levantaram-se contra os que entravam na campanha militar e disseram-lhes: Não deveis trazer para cá os cativos, pois resultará em culpa da nossa parte contra Jeová. Pensais em acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa, porque abundante é a culpa que temos e a ira ardente contra Israel. Por conseguinte, os homens armados deixaram os cativos e o saque diante dos príncipes e de toda a congregação. Então os homens designados por nomes levantaram-se e tomaram os cativos, e vestiram do despojo todos os que deles estavam nus. Vestiram-nos, pois, e forneceram-lhes sandálias, e alimentaram-nos, e deram-lhes de beber, e untaram-nos. Além disso, no caso de todos os que cambaleavam, deram-lhes transporte em jumentos e levaram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, para junto dos seus irmãos. Depois retornaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acás enviou mensageiros aos reis da Assíria para que lhe ajudassem. E novamente entraram os próprios edomitas, e então golpearam a Judá e levaram consigo cativos. Quanto aos filisteus, fizeram uma incursão contra as cidades da Cefelá e do Negebe de Judá, e foram capturar Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Soco e suas aldeias dependentes, e Timná e suas aldeias dependentes, e Ginzo e suas aldeias dependentes, e passaram a morar ali. Pois Jeová humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque deixara aumentar o desenfreio em Judá, e agia-se com grande infidelidade para com Jeová. Por fim chegou contra ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, e causou-lhe aflição, e não o fortaleceu. Porque Acás despojou a casa de Jeová e a casa do rei e dos príncipes, e assim deu um presente ao rei da Assíria, mas isso não lhe era de auxílio. Todavia, no tempo em que lhe causava aflição, ele agiu de modo ainda mais infiel para com Jeová, isto é, o rei Acás o fez. E começou a oferecer sacrifícios aos deuses de Damasco que o golpeavam, e prosseguiu, dizendo: Uma vez que os deuses dos reis da Síria os ajudam, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem. E estes mesmos se tornaram causa de tropeço para ele e para todo Israel. Ainda mais, Acás ajuntou os utensílios da casa do verdadeiro Deus e retalhou os utensílios da casa do verdadeiro Deus,
e fechou as portas da casa de Jeová, e fez para si altares em cada esquina de Jerusalém. E em todas as cidades, sim, nas cidades de Judá, ele fez altos para fazer fumaça sacrificial a outros deuses, de modo que ofendeu a Jeová, o Deus de seus antepassados. Quanto ao resto dos seus assuntos e de todos os seus caminhos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Por fim, Acaz deitou-se com os seus antepassados e enterraram-no na cidade, em Jerusalém, pois não o levaram às sepulturas dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, começou a reinar em seu lugar.